Olá a todos, eu sou Luciana Rosa, sou astróloga, terapeuta e hoje eu vou falar de um assunto um pouco mais divertido. A astrologia continua sendo séria, mas a proposta hoje é da gente falar da astrologia ligada a entretenimento. Então, agora, né, nesse momento, a gente vai falar sobre um seriado bem famoso que eu gosto, que eu sei que muita gente gosta e que eu sei que vai ser um desafio e tanto, que é o Game of Thrones, que tem agora o último episódio nesse domingo agora, no dia 19 de maio. A proposta vai ser divertida. Eu não tenho como fazer. Vai ser a primeira análise que eu faço ligada a filme, seriado. Pretendo continuar com outras séries, outros filmes. Mas eu realmente resolvi começar pelo mais difícil, porque o Game of Thrones ele foi filmado em 30 lugares no mundo, né, com um foco principal na Croácia e na Irlanda do Norte. Então, para poder fazer uma análise precisa do Game of Thrones, acaba ficando uma coisa um pouco mais complicada. Mas eu resolvi tentar mesmo assim porque para mim o desafio foi super interessante. Vai ser um vídeo um pouco mais leve, mais divertido, porque é o que pede uma análise de um seriado que todo mundo assiste para acompanhar, para sofrer, para dar risada ou para ficar furioso com os episódios, mas é um momento que a gente sempre se desloca da vida séria, né, daquela seriedade da nossa realidade e vai para um outro mundo com outras pessoas, com histórias que às vezes a gente nem viu, nem aconteceu no mundo real. E essa é uma atividade interessante. Então a gente vai fazer isso hoje e vamos lá. Eu vou mudar agora aqui antes de mudar a tela, vamos falar algumas coisas, né? Para quem acompanhou, antes de mais nada, quem não está acompanhando, interrompe agora se pretende assistir, porque tem spoiler. Eu vou falar do episódio 5. Quem ainda não assistiu, é melhor não assistir, que eu não ver esse vídeo agora. E provavelmente eu vou falar de outras, né, de outras coisas que aconteceram ao longo dessa 8ª temporada. Então, interrompam agora se vocês não quiserem saber o que já aconteceu, se quiserem acompanhar depois, tá? Continuando, então, a gente sabe então que o 5º episódio ele se encerrou em Porto Real, aonde o dragão veio e ele destruiu e ele dizimou a cidade inteira. Ao contrário do que muita gente estava pensando que aconteceria, que era um acordo ou apenas capturar a Cersei, executar a Cersei e né, o feiticeiro, que era a mão dela, enfim. E aí, né, num rompante de ódio e de ira, a Daenerys, ela saiu na hora que houve a rendição, que os soldados perceberam que não ia ter como continuar. Na hora da rendição, ela foi tomada por um momento de ira
e ela destruiu a cidade inteira e matou inocentes, matou, né? A Cersei morreu soterrada, porque ela ficou lá na fortaleza, depois ela foi tentar fugir, aí desabou tudo, enfim. Essa foi a parte, né, assim, o ápice, que deixou muita gente indignada. E eu até comentei, né, que se a gente pegar o histórico da Daenerys, a gente vai ver que ela passou todas as temporadas correndo atrás de gente para conquistar o reino, para tomar o trono de ferro, que foi tirada da família dela, para ser a rainha. Saiu com os dragões, morreram 2 dragões, e ainda eu falei assim, gente, por favor, né? Vocês vão querer que, depois de tudo que ela viu, ainda com as pessoas tramando ali para que o Jon Snow assuma o reino. E eu ainda comentei, eu falei assim, gente, vocês estão querendo que um sininho segure a mulher depois de tudo que ela viu, matar a melhor amiga dela? É impossível, né? Ali ela pegou e saiu e foi, e destruiu a cidade inteira, matou vários inocentes, quase que a Arya morre também, mas a Arya, pelo jeito, não vai morrer tão cedo. E, e aí, então, a gente tem um último episódio que, pelas cenas que foram, pelo teaser que foi passado pela HBO, pelas fotos que foram passadas, eles estão lá em Porto Real, né? Um Porto Real dizimado, destruído, e eles ali meio que comemorando ali aquela vitória, mas não saiu muita coisa. Então a gente pode deduzir que ali, então, a gente tem a cena correndo, mas a cidade ela foi destruída e provavelmente eles não prossigam até lá o tempo todo, porque não tem condição de ficar ali, né? Os guerreiros devem estar com fome, enfim, eles talvez tenham que se deslocar para um outro local. E aí eu fiz análise então com base em 2 locais. Porto Real, que é onde efetivamente as cenas acontecem, e Winterfell, que depois eles, presumo eu, que eles vão sair e voltar para lá, porque até tem mais situações ali também acontecendo, né? Você tem a Sansa que tá lá, e a Sansa provavelmente também tem uma participação aí nesse episódio. Então, eu presumi que as cenas se dariam nesses 2 locais e os mapas foram montados com base nisso. Então, eu vou mudar aqui a tela agora e eu vou, para quem for leigo, né, eu vou tentar explicar, assim, numa linguagem a mais simples possível, para a gente poder entender um pouco mais como é que isso funciona. Eu não vou usar aqui a linguagem astrológica, tá? Assim, eu não vou fazer uma linguagem técnica, eu vou tentar explicar o máximo possível. Então, aqui eu vou colocar agora os mapas para a gente, então, poder conversar um pouco mais. Então, vamos começar com Porto Real. Quando a gente analisa um mapa que está, né, ligado com um evento específico, a primeira coisa que a gente olha é o ascendente, né? O ascendente ele mostra para que aquele evento veio. E a gente está falando do último episódio da série, né?
Então, em Porto Real, a gente vai olhar aqui qual é a cara que isso está mostrando, né? Que esse episódio está mostrando. Eu fiz umas anotações aqui, obviamente, que eu vou consultar também. E aí a gente tem aqui, então, um ascendente em Sagitário, que tem a ver com um objetivo, né? Foco, né? Com lançar flechas cada vez mais longes, com ir além. E junto dele a gente tem aí o regente dele, que é o planeta que rege o signo, que é esse aqui, que é o Júpiter, e que é o planeta da ética, é o planeta da justiça, do fazer correto e do agir com integridade. Mas aí vocês vão falar, não, mas a Daenerys não fez nada com integridade, todo mundo tinha se rendido, ela pegou e saiu. Então aí a gente tem aqui um símbolozinho aqui que indica que esse planeta está andando para trás, que é o que a gente chama de planeta retrógrado. Então, as questões ligadas à ética e justiça, elas ficam a desejar nesse caso, né? A justiça não está andando para frente, ela está andando para trás, ela está voltando para realizar os seus objetivos. Nesse ponto específico que a gente está falando aqui sobre esse grau aqui do ascendente, a gente tem aqui uma alusão específica relacionada com venenos, com envenenamento. E a posição que esse regente está, assim como esse planeta aqui também, que é a Lua, é num setor que indica bastidores, que indica aquilo que é feito às escondidas, que é feito na surdina, o que indica aqui uma possibilidade de envenenamento, ou uma trama começando neste sentido. Esse grau 10 aqui, que a Lua está se referindo, ela fala também aqui, ela faz uma alusão também à boca do dragão, ou seja, uma possibilidade de envenenamento, uma trama buscando um envenenamento, que talvez seria a única forma aí de repente conseguir dizimar o dragão. Então alguma coisa neste sentido. Ainda, né, na casa do ascendente, que é a casa 1, e aí tentando explicar um pouco como funciona o mapa, tudo que tem número indica setores, indica locais onde coisas acontecem. A casa 1 é o episódio, né? É a cara do episódio, é o que ele está mostrando. E em Porto Real, ele está mostrando essa vibração aqui, que está ligada especificamente a sofrimento em massa. Aí a gente vai pegar, então, a representação da guerra, que aqui neste caso a gente pode considerar que ela é representada pela Daenerys, que foi quem levou toda a guerra que chegou ao Porto Real no dia né, na hora que o episódio vai abrir, né, totalmente dizimado. E a guerra, ela é simbolizada por Marte. Só que Marte, nesse ponto, ele está numa vibração específica que a gente chama de vibração de signo planeta em queda. É uma vibração em queda, ele não tem força. Essa força bélica de guerra,
ela vai estar fraca, ela não tem força para acontecer. Então a gente pode deduzir também aí e essa fraqueza, ela está justamente no setor ligado com os aliados, com aqueles que vêm para juntar forças. E é natural de se pensar que, de repente, depois de tudo que aconteceu, com tanto de gente que morreu, os aliados não desejem fazer mais nenhuma união, né, com a Daenerys. E a motivação principal ali seria mais medo do que de qualquer outra coisa, né? A gente vê aqui também que não esse aqui, mas tanto esse planeta quanto esse planeta, eles também estão retrocedendo, eles estão voltando, ou seja, uma situação de retrocesso, um sofrimento de retrocesso, e esse sofrimento ele está ligado a pagamento de dívidas, que foi justamente o impulso que levou a Daenerys a fazer tudo o que ela fez nesse episódio 5. Aí eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito interessante e perguntar aqui quem vocês associariam a figura mística desse seriado, né, nessa temporada? Quem é a figura mística que está em destaque agora? É o Bran, né? Bran Stark. Ele tá aqui presente, né? Nesse planeta que representa aqui o místico, e ele tá no setor da comunicação. Ele comunica algo. E o Bran vem trazendo toda a história da humanidade, né? Ele que é o responsável. E foi o Bran também que contou que o Jon Snow era sobrinho da Daenerys, né? E aí, quando ela ficou sabendo disso, começou então, né, toda uma reação dela ali, porque ele seria o rei legítimo. Esse ponto que a gente pode fazer aqui uma junção, tá aqui, né, o Bran, fazendo então aqui uma tensão com a figura da Daenerys em Porto Real, que também agiu motivada com esse desejo de assumir o trono e que não Jon Snow assumiria no lugar dela. Mas esse aspecto específico, ele não apareceu agora nesse episódio, ele já vem acontecendo antes, certo? Daí o motivo do Bran ter falado já alguns episódios antes. Por isso que eu acho interessante a gente mostrar que na astrologia que tudo está se encaixando, né? Pois bem, eu vou depois voltar aqui nesse cenário aqui para falar mais algumas coisas, mas agora especificamente eu vou para Winterfell, então, porque a gente fez aqui uma pincelada do que seria a entrada, né? E aí, supostamente, a gente iria para Winterfell, que é onde, então, há aí uma ideia de que possa acontecer alguma coisa. Se a gente olhar, então, agora, qual vai ser a cara do episódio em Winterfell, a gente vai ver que o ascendente foi para Escorpião. E aí, aqui começa a ficar bem interessante a história. Por quê? Escorpião, ele vem com o poder, com a dominação, com a regeneração, com a transformação e com a morte. Se a gente pega esse grau aqui específico no ascendente Escorpião, junto dele existe
uma vibração que está ligada à língua do dragão. Ou seja, o fogo que vem e que domina. Isso é muito interessante. Parece que esse mapa foi escolhido a dedo para o episódio que vai acontecer no horário. É muito incrível, eu achei isso muito, muito legal. Aí a gente começa então a abrir um pouco mais esse mapa agora de Winterfell. Vamos ver quais são os regentes que estão ligados ao Escorpião. Os planetas regentes de Escorpião são Marte e Plutão. A gente já falou ali sobre, né? Então esse dragão, né? Ele vem com a força do domínio aí pelo poder do fogo. Ele domina pelo poder do fogo. E depois de toda essa história que aconteceu no 5º episódio, esse domínio ele surgiu pelo poder gerando medo, né? Já não houve mais uma transformação. Então o domínio está sendo pelo medo. E aí a gente vem para o regente Marte, que eu falei lá em Porto, né, no mapa de Porto Real, que esse regente ele é uma vibração que está em queda, que está sem força. O que é de se esperar, né? Porque a gente está falando de um dragão que incendiou uma cidade inteira. E pode ser que ele tenha perdido realmente essa força, né? Ele tenha perdido aí a força para guerra, para atuar. O outro regente está ligado aqui no Plutão, que também está andando para trás, o que também indica uma falta. Aí, no caso, como a gente está falando no setor aqui de bens, de matéria, de recursos de sobrevivência. E a gente tem aqui um Plutão, né, que está indicando que os recursos de sobrevivência estão minguando, estão se esvaindo. Indo ainda um pouco mais, a gente vai olhar que esse Marte, ele está na casa do Escorpião, que é a casa da morte, entre outras coisas, mas nós estamos analisando especificamente o seriado, mas ele está na casa de morte. Então a gente analisa aqui um Marte na casa de morte, fraco, com mais um Plutão, que os recursos estão se esvaindo. É possível que esse dragão morra. E ainda a gente fazendo uma análise de Porto Real, a gente ainda está falando aí de uma possibilidade de envenenamento, né? Uma ligação com a boca do dragão, agora uma ligação com a língua do dragão. Pode ser que tenha surgido uma trama, né? Uma trama aí acontecendo lá nos bastidores, lá em Porto Real, né? Que ficou todo mundo meio atônito com o que aconteceu. E aí, lá em Winterfell, eles realizam alguma coisa, esse dragão perde força e morre. Uma outra possibilidade também é que essa forma dessa guerreira esteja simbolizada pela Daenerys também, que também estaria numa casa de morte, que também simbolizaria a morte dela, até porque ela aqui, ela tá ligada com Vênus, que é uma figura feminina, e aqui Marte, uma figura masculina, uma figura de guerra. Quem aí, né, quem que ao longo, né, desses últimos episódios assumiu a postura feminina e quem assumiu a postura masculina ativa? A Daenerys assumiu a postura ativa
né, da guerra, da luta, e o Jon Snow sempre se colocou passivamente, dizendo, não, eu não quero ser o rei, eu não vou assumir o trono, você é minha rainha. E aqui existe uma ligação aqui harmoniosa. Como a Daenerys e o dragão sempre foram as mesmas pessoas, pode ser que essa morte ela ocorra para os dois. Até porque também esse Marte ele tá ligado nesse outro setor aqui, que é o setor de refúgio. E às vezes, quando se morre, a gente morre em um refúgio. A gente pode morrer no hospital e a gente pode morrer na casa da gente, no nosso refúgio. Então aqui também existe um simbolismo de morte muito grande. Pode ser que de repente a Daenerys e o Jon Snow se unam, eles vão estar bem, eles não vão ter um grande conflito aqui. Eles voltem para as terras natais da Daenerys, né? Esse Marte, ele tá ligado, né, em Câncer, que é um signo de maternidade, que é um signo que trabalha o lado maternal. Então também pode acontecer o quê? Existiam algumas teorias aí de que havia a maldição da família dos Targaryens, que a mulher morria no parto, enfim. Pode ser que a Daenerys engravide e morra no parto. E ela perdeu um filho nas primeiras temporadas, eu não me lembro se era na primeira ou na segunda, mas ela engravidou do Khal Drogo e o filho morreu, né? Mas pode ser que ela tenha um outro filho, pode ser que aconteça isso. E aí ela vem a morrer no parto, porque esse setor aqui também está ligado à família, né? Está ligado ao lar. Então essa também é uma possibilidade aqui astrológica, né? É uma possibilidade de acontecer alguma coisa aí. A grande pergunta que não quer calar, mas quem é que vai tomar o trono? Para a gente saber quem é o rei, a gente vai analisar o Sol, né? O Sol, ele é o regente natural de Leão, que é o rei, né? Que simboliza a realeza. Então aí a gente vai fazer primeiro uma pequena análise no mapa de Porto Real. Aqui a gente tem o Sol, então, né? Simbolizando o rei. Junto dele, colado nele, a gente tem aí o planeta da fala, da comunicação. O que esse rei traz? O poder de uma fala concreta, de uma fala objetiva, de uma fala pragmática, de uma fala da terra, que é essa fala taurina, é esse diálogo taurino, um diálogo que coloca o lado prático das coisas. E alguém aqui poderia, de repente, fazer uma ideia de quem é que traz sempre o diálogo? O Tyrion. Essa seria um final muito inusitado, mas eu estou me permitindo fazer uma análise com base no que eu estou vendo. Mais um detalhe, ele está no setor, esse Sol ele está no setor que indica crianças, filhos. A gente pode dizer que esse rei ele teria um aspecto infantil, um tamanho de criança? Por que não dizer que seria o Tyrion, que é um anão? É possível, é bem possível.
né? A gente está olhando aí num primeiro cenário, né, de Porto Real, né? A gente está vendo aí um rei, né, de verdade, que não está ligado com aqui a figura que a gente está falando aí da Daenerys, né, que é aquela que veio e que dizimou tudo. Aqui você não vê um vínculo formado entre eles, mas você vê um vínculo aqui entre esse sol e aquela parte que a gente estava falando da população que veio dizimada em sofrimento e que simpatiza com este personagem aqui. Aí a gente volta para o Winterfell. Esse sol, ele tá aqui já no setor dos aliados. Então a gente pode traduzir isso aqui como um rei com essa fala objetiva, com essa fala reta, focada num ponto, e que tem uma grande habilidade e que vem para formar aliados, para formar parceiros. Se a gente for a pegar então aqui em Winterfell o ápice do acontecimento, o ápice desse seriado, né? O momento mais alto, supondo que a maior parte da história aconteça em Winterfell, a gente pega o ponto máximo, que é que a gente fala do meio do céu, que é o ponto mais alto da sua vida ou da vida de qualquer pessoa, mas aqui no caso o ápice do episódio. Esse ápice, ele tá em Virgem. O regente de Virgem é Mercúrio, que é o planeta da fala. E se a gente voltar aqui no regente, a gente está falando então desse Mercúrio colado com o Sol, que representaria o possível ocupante do trono, Tyrion Lannister. Isso seria uma reviravolta muito, muito interessante. Enfim, vamos aguardar para o final Vamos aguardar o final do episódio, a última temporada do Game of Thrones. Eu quis hoje fazer algo mais descontraído. A astrologia, ela se encaixa para tudo, né? Tem muito astrólogo que analisa seriado, analisa novela, analisa filme, analisa possíveis ganhadores para o Oscar com grandes acertos, eles acertam bastante. E essa foi uma proposta que eu fiz aqui, usando aí a possibilidade de alguns locais. Vamos esperar. Eu adorei fazer isso. Eu achei muito, muito, muito divertido. Antes de encerrar, eu quero agradecer imensamente o meu amigo Alexandre Schutte, que é o astrólogo de São Paulo, muito experiente, já trabalha com muita coisa, é terapeuta, é mestre em homeopatia, em acupuntura, tem aí um campo aí de conhecimento grande, uma experiência de muitos anos, e ele que me ensinou como é que a gente monta estrutura de análise, né? Ele não assistiu Game of Thrones, eu espero que ele assista um dia, que acho que seria interessante, mas foi ele que me ensinou como é que a gente estrutura uma análise de seriados, de filmes, enfim, de todas essas áreas aí que a gente gosta tanto de ouvir.
E eu tô concluindo aqui hoje, agora, aguardando o domingo para ver o que vai acontecer. Eu vou postar a princípio, não sei se eu vou mandar, se eu vou compartilhar com muitas pessoas, mas eu espero que alguma coisinha aqui, né, a gente de repente consiga fazer um acerto. É muito divertido fazer isso, é um prazer. Pretendo fazer outras vezes. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. E muito obrigada por essa oportunidade. Até os próximos filmes, seriados, novelas. Novela não, porque eu não acompanho, mas até os próximos.